ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Pai, nós te amamos por esta palavra lida aqui, Senhor. Que tu estejas, ó Pai, conosco, nos direcionando, enchendo nossos corações, ó Pai, da palavra vinda do céu e do alto. Revela-nos, Senhor, ensina-nos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados, hoje, culto fé, nós não poderíamos trazer outra palavra que não fosse dentro da temática da fé. Aquilo que nos constrói, aquilo que nos sustenta, aquilo que é o alvo e o objeto, a mola propulsora da nossa vida cristã. Esse texto, bastante conhecido, ele está lá em Mateus e está lá também em Lucas. Nos evangelhos considerados sinóticos, nós vamos ter lá em Mateus e vamos ter em Lucas. Lucas do capítulo 7, dos versos 1 a 10 e Mateus de 8 a 5. O grande interessante dessa história é muitas lições podem ser tiradas daqui. Já foi alvo de diversas pregações, mas aprova a Deus nessa noite e nessa tarde, quando meditava, o Senhor me trouxe à memória alguns pontos. Primeiro, nos chama a atenção que nós estamos observando aqui um homem de uma posição bastante confortável, de uma posição elevada. Nós estamos falando de um centurião, um soldado romano. Ele tinha uma incumbência, uma posição, um status e poder, e vivia em uma cultura que acreditava em vários deuses, e que essa cultura ela não exigia que você tivesse uma conduta de pureza. Você poderia viver ao bel prazer e do jeito que bem entendesse. Mas esse homem, apesar da cultura onde ele estava, ou de onde ele vinha, apesar da posição e do status que ele tinha, basta lembrar que ele era um centurião e pelas palavras que ele diz, ele gozava de uma liderança sobre vários soldados e vários homens, então ele tinha uma posição hierárquica bastante alta. Mas a palavra vai dizer que este homem, ele passa por dificuldades. E no momento de dificuldade, no versículo 1 ou no versículo 5, nós vamos entender que ele diz, ele se apresentou a Jesus implorando. Observe que apesar de uma posição de status elevada, ele estava passando por uma situação de risco, uma situação indesejada. Na nossa vida não é diferente. Por mais que você tenha uma posição, por mais que você tenha uma vida confortável, por mais que você tenha estudo, por mais que você tenha formação, por mais que você tenha todo um arcabouço, há momentos em que tudo sai do controle. E quando tudo sai do controle, você tem que estar atento a agir como centurião, que não pensou em status, não pensou em posição, não pensou na cultura onde ele vivia. Ele disse: eu vou àquele que tudo pode. Eu vou procurar Jesus. O texto diz que ele se apresenta a Jesus implorando. Em muitas versões você vai ver que ele se aproxima de Jesus rogando. Essa pode estar sendo a chave para muitos que vieram ao culto fé. O que é que está acontecendo todas as vezes que algo está querendo sair do seu controle? Você se desespera, você chora, você fica abatido, você fica em casa, você para de ler a Bíblia, você para de orar, você para de louvar ao Senhor, você para de ir à igreja? Ou você se aproxima de Jesus, rogando a Ele
Mais à frente nós vamos observar que ele chega ao Senhor e diz: Senhor, meu criado em casa está na cama, é paralítico, está horrivelmente doente. Em outras versões você vai dizer que ele está prestes a morrer. Em outras versões você vai ver que ele está atemorizado, terrivelmente angustiado. Tem hora que o seu coração está cheio de dor, está angustiado, e você olha e diz: e Deus não está ouvindo? E Deus não sabe o que eu estou passando? Com certeza Jesus sabia a necessidade daquele centurião. Mas quando ele se aproxima, Jesus não começa dizendo o que se passa com ele. Ele espera que ele lhe conte o que está se passando. O momento difícil, o momento de angústia, é o momento de você conversar com Deus. O momento difícil, o momento de angústia, é ocasião para ir ao secreto, para ir em busca do Senhor, derramar sobre Ele a sua angústia, a sua reclamação, rogar a Ele, contar todo o seu problema. Porque Jesus quer estabelecer comigo e com você relacionamento. E Ele espera que você conte para Ele. Porque na hora que você conta, Ele faz imediatamente o que está escrito aqui no versículo 7. Jesus olha para o homem e diz: irei curá-lo. Para que você receba as promessas de Deus na sua vida, para que você receba as promessas do Senhor, muitas vezes está faltando apenas que você declare em um ato de busca, em um ato de imploração, em um ato de rasgar-se diante dele todo o seu problema, para que você receba da parte dele o seu afago. Muitas vezes o Senhor estava esperando aqui nesta noite, nesse culto, que você apenas tivesse aberto o seu coração e tivesse rasgado diante dele toda a sua angústia, para que ele pudesse liberar para você uma palavra e te encher das promessas dele. Uma outra coisa interessante desse texto é que, ao receber as promessas do Senhor, no verso 8, o centurião vai dizer que não é digno que ele vá em sua casa. Pede que lhe diga apenas uma palavra. Quantas vezes nós achamos que porque somos crentes, porque levantamos a mão, ou porque trabalhamos na obra, ou porque temos o dom de louvar, ou porque tivemos a oportunidade de ministrar na igreja, ou porque tivemos a oportunidade de fazer qualquer ação do reino, nós achamos que estamos numa posição especial e gozamos de um status especial, e que por conta desse status especial, no momento de angústia, o Senhor tem que vir imediatamente nos socorrer, ou que nós não podemos passar por nenhuma dificuldade. Pelo contrário, amados, o Evangelho é um Evangelho em que nós somos todos os dias testados, para sermos aperfeiçoados, glorificados pelo fogo, testados em nossa fé, para melhorarmos nossa conduta, para recebermos missões ainda maiores e sermos obreiros do Senhor, levando os seus talentos, os talentos que Ele nos deu, em prol do reino dEle. Observe que esse homem, ele não se exalta. Ora, naquele tempo, ser amigo de um oficial romano era algo de grande valia.
ter um relacionamento, e a casa de um oficial romano era uma honraria. Mas aquele homem, criado numa cultura em que tudo podia, em que tudo era permitido, quando ele olha para Cristo, ele entende quão pecador ele é. Quando ele olha para Cristo, ele entende o quão pequeno ele é. Quando ele olha para Cristo, ele entende que ele não é, que Cristo é, que Cristo é quem pode, que Cristo é quem faz. Ele se torna indigno, ele se humilha diante de Cristo, dizendo que não é digno de recebê-lo em sua casa. Quando ele diz isso, ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Aquele homem estava em público. Talvez o orgulho de soldado romano não lhe permitisse, mas ele não liga, porque diante do Rei da Glória, ele entendia que o seu tamanho não era nada. E ele vai, começa e pede ao Senhor que mande, começa explicando que muitos homens são sujeitos a ele. Então ele vai falar sobre a disciplina, a regra ao qual ele tem dentro da casa, e termina dizendo: Senhor, diga uma palavra, certamente meu servo vai ser curado. O texto vai dizer que após isso, lá no verso 10, o texto diz que o Senhor maravilhou-se com a fé daquele homem, e disse que nem Jerusalém, ou melhor, nem Israel tinha visto tanta fé. Parece algo simples Jesus dizer que nem Israel viu tanta fé. Mas se você for pegar Hebreus capítulo 11, Paulo vai falar sobre fé, e para falar sobre fé, ele vai falar sobre a fé de Abraão, que saiu de sua parentela para um lugar que ele nem sabia para onde seria, e que depois de andar e vagar pelo deserto durante muitos anos, recebeu a promessa de ter um filho já na velhice, acreditou até o fim de que esse filho seria lhe dado. Depois que ele recebe esse filho, o Senhor lhe pede esse único filho para que seja sacrificado no monte. Ele não pensa nenhuma vez, ele sobe até o monte, ele pega seu único filho, seu querido filho, seu primogênito, prêmio do Senhor para a sua vida. Ele pega a faca, coloca-o no altar, está pronto para sacrificar ao Senhor. Este é Abraão, pai da fé, da qual descende todos os israelitas. Se você pegar lá em Hebreus 11, você vai entender o que é a fé do israelita. A fé do israelita é aquela de Jacó, é aquela que Jacó trabalhou durante 7 anos pelo amor de Rebeca, saiu da casa dos seus pais apenas com a vara, mas confiando em Deus que seria vencedor, e foi pela fé que ele foi, venceu todas as suas batalhas, voltou, lutou contra o anjo, até que recebeu a sua bênção. Então pela fé, aquele homem foi alcançado pelas misericórdias de Deus. E o que dizer de José, que recebeu a promessa de que seria grande no meio da terra, salvaria sua família, ou teria seus irmãos aos seus pés? No entanto, foi vendido como escravo, foi jogado lá no Egito, passou anos preso, até que foi, enfim, resgatado e colocado em lugar de honra. Mas você quer entender o que é a fé para o povo israelita? Com base em Ezequiel 37, eles acreditam que se o corpo secar, morrer e secar, ainda pode ter jeito. Eles entendem que se a pele já tiver desaparecido e só tiver os músculos, ainda tem jeito. Se não tiver pele nem músculo, tiver só os ossos, eles entendem que ainda tem jeito. Se uma ave vier pegar os ossos, levar até o mais alto céu e soltar, e esses ossos caírem, se quebrarem, mas restar dentro do osso o tutano, que nós chamamos aqui popularmente de tutano, que são os substâncias da medula, eles entendem que ainda é possível ter vida. Mas
Mas mesmo diante de tudo isso, Jesus disse que aquele homem tem mais fé do que ele viu em Israel. Logo após, Jesus vai dizer uma coisa interessante. No verso 11: digo-vos, pois, muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Jesus se maravilha com aquele homem, com a fé daquele homem, ele imediatamente, vocês estão compreendendo o que era o tamanho da fé desse homem, mas imediatamente ele liga e diz assim: olha, Israel pode ter tido pouca fé em reconhecer o filho, a fé pode ter sido diminuta, todavia eu quero lembrar que vai ter pessoas lá no Oriente, vai ter pessoas lá no Ocidente que irão acreditar que eu sou o Rei dos Reis, que eu sou o Messias, que eu vim para salvar, que eu vim para trazer vida àquilo que estava morto, que eu vim trazer fé àquilo que estava perdido. E aí, quero dizer a você que o Oriente e o Ocidente são gentios, e os gentios somos nós que estamos aqui nessa noite. Nós somos alcançados. Aquela fé do centurião nos alcançou pelas misericórdias de Cristo na cruz. Aquela fé nos alcançou, e ela está disponível para mim, para você, para exercermos aquela fé que estava na vida do centurião, para obtermos as maravilhas do Senhor. É possível deixar Jesus maravilhado, mesmo sendo exatamente como aquele centurião, indignos, mesmo sendo falhos, cada um de nós, mesmo sabendo que somos substância do pecado, mesmo sabendo que ontem, hoje, não sei, amanhã, cada um dá conta por si, nós pecamos, erramos, falhamos, esquecemos, não glorificamos, não adoramos como deveríamos, ou que amanhã ou depois. Mas mesmo assim, embora nós sejamos indignos que Ele entre em nossa morada, Ele é misericordioso e justo para cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu, que no Oriente e no Ocidente haveria fé tal qual em Israel, ou maior que em Israel, e que nós iríamos conseguir maravilhar ao Senhor Jesus, tocar-lhe e receber dele virtude. Hoje é culto fé, meus irmãos. É possível, nós podemos exercer a nossa fé. No verso 12, Jesus fala que muitos que eram do reino serão lançados fora. Vem uma dura advertência do Senhor para mim e para você. Tome cuidado para não perder a sua coroa. Tome cuidado para que você não seja retirado da presença do Senhor. Tome cuidado, exerça a sua fé. Entenda que a vida é feita de testes, e a cada vez que você resistir a uma tentação, a cada vez que você resistir, você vai alcançar um patamar na sua carreira, como disse o apóstolo Paulo, acabando a carreira e guardando a fé. Os judeus, eles achavam que por serem filhos de Abraão, Isaac, Jacó, descendentes, povo prometido, nação eleita, não adiantava o que acontecesse com eles, haveria sempre um plano de redenção, e é verdade. Mas Jesus está dizendo aqui nesse texto, que por não terem tomado cuidado, e não terem entendido o tempo da visitação do Senhor, muitos perecerão.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, ele vai dizer que tome cuidado. Nós não podemos nos gloriar porque a árvore a qual nós estamos enxertados está perdida. Porque se a árvore se perder, nós podemos também nos perder. E fica aqui uma grande lição, para que a gente possa entender que toda vez que nós somos testados, toda vez que nós somos postos à prova, toda vez que as coisas ficam difíceis ou fora do controle, Deus está dando uma oportunidade de exercermos nossa fé ou esfriarmos na fé. E isso vai fazer uma grande diferença. Mas muitos querem ouvir o que está dito lá no verso 13: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Quem é que não quer ouvir isso da parte de Jesus? Quem não quer? Fala a verdade, meu irmão. Eu acho que ninguém está querendo, porque ninguém falou. Acho que não. Eu quero só um amém, um amém. Quem é que quer ouvir da parte do Senhor assim: vai conforme a tua fé? Agora faça uma reflexão. Como foi a fé nos últimos dias? Faz conforme tua fé. Aleluia! Como é que está a tua fé? Misericórdia. Mas a boa notícia é que nós não somos nada, nem a fé nossa vem de Deus, é dom dele, dado gratuitamente. E para você entender, esse mesmo texto lá em Lucas, capítulo 7, verso de 1 a 5, ele vai contar a mesma história. Mas lá em Lucas, quando você falar de evangelho, lembre sempre: Mateus e Marcos, um fala, Mateus é messiânico, ele fala tentando demonstrar que Jesus, todo o cumprimento de Jesus como Messias. Quando você vê Marcos, Jesus o incansável trabalhador. Quando você vê Lucas, ele é o detalhista, ele tenta mostrar Jesus o filho do homem e traz detalhes para que nossa linguagem se aproxime do entendimento daquilo que o Senhor quis fazer. E me chamou a atenção que no capítulo 7, verso 2 lá de Lucas, ele diz que o servo do centurião estava doente quase à morte. Enquanto que lá em Mateus ele diz que estava numa situação difícil, em Lucas ele é mais detalhista. Ele diz: não, olha, o negócio não era assim não. O menino o auxiliar dele estava só doente, não. Ele estava quase à morte, estava nas últimas. Aí o Senhor me lembrou sobre domingo. Domingo eu falei aqui sobre você. A forma como você enxerga a vida vai fazer diferença na forma como você vai levar a sua vida. Assim como a forma como você enxerga os desafios do Senhor, aquilo que está se passando, se você enxerga a partir da óptica de Deus, enxerga Jesus naquela situação, aquilo que é difícil pode na verdade ser uma oportunidade para que você se transforme. Quer ver um exemplo? Tem uma história que diz o seguinte: um homem naufragou. Ele nadou, conseguiu chegar até uma ilha. Com muito sacrifício, passou o primeiro dia, começou a construir um abrigo, frio. Com o segundo dia conseguiu construir o abrigo, a coisa já começou a melhorar. Terceiro dia, conseguiu construir ferramentas para que pudesse pescar, pudesse caçar. Mas de repente, além da desgraça do naufrágio, ele vai fazer uma caçada, vem um animal feroz e leva-lhe todas as suas armas, todas as suas ferramentas.
Enquanto ele estava na caçada, perdeu suas ferramentas, e ele estava passando por uma fome muito grande, retorna para a cabana para pelo menos conseguir dormir e se abrigar de uma grande chuva que se avizinhava. Quando ele chega na sua cabana, ela está pegando fogo, e ele não tem mais nem onde dormir, e ele chora copiosamente, mas ao mesmo tempo em que ele chora, ele passa uma noite inteira dizendo assim: Senhor, Tu és o Deus da providência. Eu não sei onde é que está a Tua providência em tudo isso que está acontecendo, mas louvado seja o Teu nome. Me dá uma noite de sono. Tu és o Deus maravilhoso, poderoso e fiel. Em Ti eu confio e entrego os meus passos, e se aqui eu perecer, já estou pronto para ir ao céu. E foi dormir. O dia amanheceu. Quando o dia amanhece, aquele homem é tocado por alguém, e ele toma um susto. Viemos lhe resgatar. E ele, assustado, achando que era até um sonho, ele disse: viemos lhe resgatar. Nós vimos o sinal de fumaça que você fez, e de longe enxergamos, e viemos aqui para te resgatar. E ele entendeu o propósito de Deus, aquilo que ia ou que estava prestes a matar, aquilo que estava prestes a naufragar, aquilo que estava prestes a arruinar, na verdade não veio para arruinar, porque era plano de Deus, era a forma que o Senhor tinha para testar a sua fé, testar a sua experiência, transformar a sua vida e lhe dar o livramento. O que é que a gente pode aprender aqui, meus irmãos? É que quando o seu casamento está prestes a acabar, se você está confiando em Deus, ele não vai acabar. Se a sua vida e sua família estão em frangalhos, crê em Deus, espere nele, ponha fé nele, aguarde nele, porque não vai haver naufrágio, não vai ter morte, vai ter salvação. Quando você olha para o seu pai, para a sua mãe, para aquela doença que não tem jeito, que você já orou e não resolveu, tenha fé em Deus, espere, entenda o propósito, continue adorando, não desvaneça, exerça a fé do gentil centurião, exerça a fé, permaneça na fé, porque uma hora vai chegar a providência de Deus na sua vida. Quando Deus não resolve o problema, Ele nos dá graça para suportar o processo. Hebreus 4, versículo 2, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até as juntas e medula. Ela divide a alma e o espírito, e ela é apta para fazermos discernir os desígnios e o propósito de nossos corações. Meus amados, o centurião olhou para Jesus e disse: diga apenas uma palavra. Para ter fé, tem que mergulhar nessa palavra. Para ter fé, tem que confiar na palavra dele. Para ter fé, tem que tomar posse nas promessas dele. A promessa dele é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa dele é: não há aquele que tenha deixado pai, mãe, filho, mãe, avó, tio, tia, suas coisas por amor de mim, que não alcance, com dificuldades, é claro, nesta vida e na outra 100 vezes mais. Só não esqueça da palavra, com dificuldades, que muitos esquecem. Mas precisamos apenas crer, exercer a nossa fé
a partir da ótica daquele centurião. Primeiro ele não olhou para a cultura. Depois ele não olhou para o status dele, para o conforto, para a posição. Depois ele entendeu, ao olhar para Cristo, que ele não era digno. Ele se humilhou. Depois ele entendeu que ele precisava de ser disciplinado, assim como os homens deles eram disciplinados. Ouvir e obedecer a ordem, a palavra do Senhor, exercendo sobre todo esse contexto, a fé, acreditando na palavra de Cristo. Ele não esperou que Jesus fosse lá até onde estava o jovem, o servo, para que houvesse a cura. Não, ele acreditou apenas em uma palavra. Ou melhor, ele acreditou na palavra. Que nós possamos, irmãos, aplicar em nossos corações, nessa noite, essa mensagem. Vamos exercer nossa fé, em nome de Jesus, amém. Que palavra aí. Rapaz, vou sair aqui hoje. Ei, gente, que bom.